que é o seguinte: muito obrigado pela fortalecida de sempre, Luciano. Você ajuda muito a manter esse trampo por aqui, meu velho. Muito obrigado mesmo. E a entrevista do Jair na Globo, vai rolar? Olha, tem duas leituras possíveis em relação a essas entrevistas. Assim, se eu estivesse trabalhando na campanha de Jair Bolsonaro ou de Lula, eu daria conselhos distintos, tendo em vista que a Datafolha é uma pesquisa séria, o Lula lidera, o Jair Bolsonaro está atrás, e quem precisa romper bolhas hoje no momento é o Jair Bolsonaro. Preste atenção, Luciano. A entrevista no Jornal Nacional é mais importante a Bolsonaro do que a Lula. Por quê? Porque o Lula 0-0 é título. Ele joga pelo empate. Se tudo ficar como está, ele é eleito, talvez em primeiro turno, que está na margem de erro. Quem precisa virar voto é o Jair Bolsonaro. Quem precisa mostrar o que fez e convencer as pessoas do que ele fez é bom é Jair Bolsonaro. Qual o problema prático, Luciano? É muito difícil defender o que o Jair Bolsonaro fez para o próprio Bolsonaro em terrenos não baba-ovo. Em terrenos em que uma pessoa fala assim, não, mas calma aí, isso aqui não foi o que aconteceu não, viu? Aqui teve um problema aqui, porque o número não é esse. Porque se não for na Jovem Pan ou na Igreja Neopentecostal, é muito difícil alguém deixar o Bolsonaro solar sozinho, tal como um Satriani fosse. Você vai assim, ô, voltou pra base aqui, ó. Ó, a música é essa. Não, 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 não. Você não vai ficar solando, não. Na Marcha para Jesus, ele sola, como se um Satriani fosse. Na entrevista para Jovem Pan ou para Record, ele sola, como se o Satriani fosse. Ele precisa ir no Jornal Nacional. Por quê? Porque esse público que já está acostumado a ver ele solar como se um Satriani fosse, já vota nele. E ele precisa virar voto. Claro, tudo isso falando dentro de uma lógica em que vai ter eleição, vai ter apuração, e quem tomar posse, quem ganhar vai tomar posse. Não estou falando de golpe. Numa lógica normal, Bolsonaro tem que ir no Jornal Nacional. Agora, para dar golpe, não, né? Vai faz o que quer, né? Faz o que quer. Eu percebo que a grande preocupação do pessoal né, que o comando de campanha do Bolsonaro tem é justamente com o comportamento social, né? Não é com ditames e com mensagens políticas, econômicas, é claro que isso tem, mas é o comportamento social, ou seja, é o Bolsonaro como cidadão, como homem, porque ele vai ser entrevistado por uma mulher, né? Ele vai ser entrevistado pelo Bonner e pela Renata Vasconcelos. E as perguntas lá são absolutamente espinhosas para todos. É uma entrevista na pura acepção da palavra, né? Do que é uma entrevista, né? Porque entrevista é encantoar, é apertar, né? É falar aquilo que o cara não quer que seja falado. E ninguém sabe, ou pelo menos imagina-se, teme-se a reação que ele pode ter. Se ele levanta a voz contra uma jornalista, se levanta a voz e torna-se agressivo contra uma mulher, isso pode ser decisivo para arrebentar com ele. Ele que já tem problema com o eleitorado feminino. Então o problema é esse. E aí existe, segundo é relatado por quem acompanha os bastidores políticos, que esse é um problema, que é tourear, é dominar o pensamento do Bolsonaro. Ele falou assim, olha, como candidato, você não pode ser assim, você tem que ser assado. Que era uma coisa que o Lula tinha em 89, que passou um hiato muito grande, em 94, 98, tal, meio sem noção, não é de forma irasciva, de forma resistente, mas que em 2002 ele foi orientado, disciplinado e ouviu, que foi quando se criou o Lulinha Paz e Amor. Porque aí quando o pessoal estava pronto para ouvir o Lula de novo, porque veja, todo mundo quis ouvir o Lula e ouviu em 89. Depois, né, o Brasil ficou 10 anos sem ouvir o Lula. Porque tinha que ouvir o Fernando Henrique, 94, 98 e tal. Quando chegou em 2002, eu falei, vamos ver esse Lula de novo, porque o Fernando Henrique fez merda, esse segundo governo foi ruim e tal. Vamos ouvir de novo. Aí ele falou, olha, não me venha com conversa de calote no FMI. Não me venha com conversa de quebra do sistema financeiro, de rompimento com todo o sistema. Ao contrário, integre o sistema, tal. Aí vem Lula, Paz e Amor e Carta aos Brasileiros.
Ou seja, era um candidato que tinha o pensamento depurado, o pensamento lapidado, aperfeiçoado, mas sem mudar, mas abandonando radicalismos. Veja, radicalismos retóricos de um pensamento político. Não era radicalismo de falar assim, gente, temos que botar preto aí, tem que ir paredão, tem que metralhar a petralhada, temos que as minorias se adaptem ao que sumam. Tal. Não era isso. Eu não te estupro porque você não merece. Porque você não merece. Deu certo, deu no que deu, né? Então, o grande desafio parece que é esse. É falar assim, o candidato, presidente, não fala de urna. Toda vez que você fala de urna, você perde voto. Tá bom, combinado. Abre o microfone lá no Nordeste. Porque a urna eletrônica... Cagou no pau. Fudeu. Então, o grande desafio, a grande preocupação é qual o Bolsonaro que vai lá? E, principalmente, como ninguém sabe qual é a pergunta, como é que ele vai reagir a hora que perguntar sobre um espinhaço? Os 89 mil na conta da Michelle. Cloroquina. Dinheiro da Michelle. Rachadinha. Família. Tá? Oxigênio na Amazônia, né, em Manaus. É difícil. Números da economia. Números da economia. Porque eu não sei se você se lembra, mas tem uma entrevista que é muito marcante para mim, quando ele foi fazer aquela sabatina que o Ciro participou agora, em 2018, da Globo News, naquela arena que eles montam, que é muito bacana, e ele começou a falar, começou a perguntar para ele sobre algumas situações, e ele começa a falar, e de repente ele fez assim, igual a vocês. Vocês são pessoa jurídica. Todo mundo que recebe como PJ, igual a você. Por que você recebe PJ? Porque é para driblar o imposto de renda, né? E aí o jornalista, não lembro quem que era, ele falou assim, mas, o deputado, eu não sou candidato. O candidato é o senhor. Ou seja, quem tem que se explicar sobre questões morais ou de estratégias, né, é justamente você. Por que você está me atacando? Né? Então, assim, você imagina um cara como hoje, na situação que ele está hoje, se ele levanta para um Bonner da vida e fala, mas e você que ganha não sei quanto por mês aí? Por que você não fala quanto você ganha? Por que você... Isso. Uma hora dessa, o cara meter uma dessa, pode ser péssimo para ele. Né? Péssimo.